Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula e hoje nós iremos falar do Evangelho de Lucas, um dos livros mais detalhados e com as melhores fontes históricas de toda a Bíblia. Então, para que você não perca nenhum detalhe, acompanha comigo aí a minha apresentação de slides. Vamos lá? Então, deixa eu compartilhar com vocês. Já deve estar aparecendo para você aí. Pois muito bem. Então, o que você não pode perder de vista quando você ler o livro de Lucas? Então, assim como os outros livros sinóticos, o livro de Lucas, ele vai contar a história de Jesus, do seu nascimento até a sua ascensão. A salvação de Israel trazida por Cristo e pelo Espírito Santo. A data aproximada é de 64 depois de Cristo. Mas isso é uma data aproximada, tá? Então, vamos imaginar que é mais ou menos por essa época. Pois muito bem. Qual é o destinatário desse evangelho? Então, este evangelho, ele foi escrito juntamente com o livro de Atos, destinado a uma pessoa chamada Teófilo, tá? Então, veja, aqui já existe um destinatário mais intencional. Ou seja, o Lucas, quando escreveu, ele teve a intenção desse ser o melhor relato e o relato mais completo da vida de Jesus. Pois muito bem. O que esse relato ele vai dar ênfase? Então, assim, como os outros evangelhos sinóticos, a gente verifica que existe, né, uma ênfase, né? Então a gente vê que no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, ele faz todo um trabalho para que você entenda que Jesus Cristo é o rei messiânico. No livro de Marcos, que Jesus Cristo é o rei servo. Agora, e no livro de Lucas? No que ele vai dar ênfase? Né? Ele vai dar ênfase que o Messias de Deus veio e o seu povo inclui os gentios também. Então aqui ele também vai chamar, ele vai salvar, inclusive os gentios. Jesus veio para salvar. O ministério de Jesus é realizado sobre o poder do Espírito Santo. O sacrifício de Jesus necessário para expiação e redenção da humanidade. Então aqui vai se dar ênfase num Jesus Cristo Salvador e Redentor da humanidade. Pois muito bem, quem era Lucas? Lucas, ele era companheiro de Paulo, né? Você vai encontrar ali em Colossenses 4,14, mas ele também é médico, né? E ele é considerado o primeiro historiador bíblico, porque na carta, né, ali no Evangelho de Lucas, quando ele manda para Teófilo, ele coloca ali que ele reuniu todas as informações, né? Então ele literalmente ele faz um trabalho de historiador. Bom, como que ele estruturou esse livro, né? Então, do capítulo 1 ao capítulo 4 vem a história da vinda do Salvador, né? Do capítulo 4 ao capítulo 9, né? Do ministério ali na Galileia. Depois, do 19 ao 23, em Jerusalém. Depois, opa, teve um pequeno equívoco aqui, né? Depois ali, né, do capítulo 10 até o capítulo 19 em Jerusalém. Depois, a Semana da Paixão, no 19 ao 23. E aqui no capítulo final, né, a ressurreição e ascensão de Cristo. Vamos agora a algumas peculiaridades, né, deste livro. Dentre os evangelhos, Lucas é o mais longo do Novo Testamento. Ele tomou cuidado máximo para escrever sobre Jesus acuradamente, embora não fosse uma testemunha ocular. Então veja só, Lucas não foi uma testemunha ocular, ele não estava entre ali os apóstolos, tá?
Então, tome esse cuidado quando você for ler a leitura, fazer a sua leitura. Porque o que acontece? Ele é um historiador, né? Ele é um médico historiador que ali ele reuniu o máximo de informações. Qual era o objetivo dele? Que ele conseguiu. É o evangelho mais compreensível. Por quê? Porque ele vai trazer a história de Cristo desde o anúncio do nascimento de João Batista até a ascensão de Jesus. Então, veja, ele traz informações muito preciosas. Então, para você entender a história de Jesus, né, não começa já direto no nascimento dele, mas sim no nascimento de João Batista, que é aquele que vai vir anunciar a chegada de Jesus Cristo. Também ele anuncia neste evangelho locais e períodos com muita precisão. Então vamos lá, quer ver? Vou te dar alguns exemplos sobre isso. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias, e Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Então, esse detalhamento, no tempo de Herodes, ele localiza bem o período em que as coisas estavam se passando. Porque existia um tempo em que Herodes reinou, né? Vamos aqui em Lucas 2. Muitos já se decidiram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles desde o início foram testemunhas oculares. No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu filho Felipe, tetrarca da Itureia e Traconites, e Lisanias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Veja esse último trecho, como ele traz um grande detalhamento de quem estava no reinado, no 15º ano. Então veja, aqui existe sim a possibilidade de você localizar bem no tempo, o período histórico em que tudo estava acontecendo. Então, neste evangelho, Jesus é o Salvador universal. As pessoas nesse evangelho que são salvas e as pessoas que Jesus ministra pertencem a todos os tipos e de todas as classes. A salvação de Jesus não é apenas para os judeus, mas para todos que têm fé. Então aqui a gente já começa, né, com os samaritanos. E aqui eu coloquei, né, a parábola, né, do samaritano. Então veja só, aqui resumindo essa história, basicamente passa por esta pessoa que está em sofrimento na estrada duas pessoas que poderiam ter ajudado e que teoricamente, né, se fosse no nosso contemporâneo, é como se essa pessoa estivesse em sofrimento na estrada e passassem dois crentes, né, famosos na igreja, pastores, obreiros, e ignoram o sofrimento. E aí vem um não crente, um desigrejado, uma pessoa, um gentil, e ajuda. E basicamente, né, a moral dessa história aqui é que até mesmo uma pessoa como esta, né, pode manifestar um comportamento característico de Jesus muito mais do que às vezes a pessoa que está na igreja, né? Então o que que acontece? Essa pessoa ela também tem direito à salvação, né? Logicamente, ela vai ter que confessar Jesus, tudo mais, mas o comportamento dela é mais condizente. Os leprosos. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em voz alta: Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, vão mostrar aos seus sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Aqui, né?
Veja só, todos estes, os leprosos, nessa época, eram considerados, digamos assim, a escória da sociedade. E Jesus cura eles. Jesus aceita eles. Jesus não deixa eles de lado, né? O evangelho de Cristo é para todos, gentios e pagãos. Ó soberano, como prometestes, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para revelação aos gentios e glória de Israel, teu povo. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Ou seja, salvação é para todos, todos. Para judeus também, né? Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou trazendo boas novas de alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Para publicanos e pecadores também. Então veja, publicanos aqui eram os judeus que cobravam impostos do seu próprio povo, né? Então eles eram considerados os piores de todos, né? Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria. E disse-lhe, coletoria era onde literalmente ele coletava os impostos, né? Siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos seus discípulos de Jesus. Por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? Jesus lhes respondeu: Não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Também o Evangelho de Cristo é para os pobres. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava atormentado, lhe olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Aqui tem um detalhe, bem importante sobre ricos e pobres, né? Aqui, ser pobre não significa garantia de salvação, e nem ser rico significa garantia de condenação. Aqui o que importa é o coração. Então, se a pessoa é pobre, não é isto que vai definir se ela vai ser salva ou não. Se ela é rica, também não é isso que significa que ela vai ser condenada ou não, tá? O que o evangelho aqui está dizendo é que a sua condição social não importa. O que importa é o seu coração. E por isso também tem aqui, né, o exemplo de Zaqueu, que ele era o chefe dos publicanos e que ele também é salvo. E que você pode conferir a história dele aí em Lucas 19, do 1 ao 9. Salvar os perdidos. Então, veja aqui comigo. O versículo temático pode ser Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia perdido. ênfase no amor buscador de Deus, né? Então veja ali no capítulo 15, do 4 ao 10. A palavra salvação, que se encontra em Mateus e em Marcos, é usada 13 vezes em Lucas e em Atos, ou seja, tem uma ênfase muito maior, né, no livro de Lucas e de Atos, nesta palavra salvação. Algumas palavras, como arrependimento, graça e misericórdia, encontram-se muito mais em Lucas do que em Mateus e em Marcos, tá?
Também nós vamos encontrar no livro, nesse evangelho, né, alguns cânticos, né, de louvor, né, e gratidão, como o Magnificat, que é o cântico de Maria, Benedictus, que é o cântico de Zacarias, Glória Excelsius, que é a glória a Deus, é, o cântico de Simeão também. Então, esses cânticos aqui, né, ou seja, contém aqui no Evangelho de Lucas, né, ou seja, demonstrando que nesse evangelho também tem bastante louvor e gratidão. ênfase no Espírito Santo, há um número considerável de referências textuais à atuação do Espírito Santo em Lucas em relação aos outros evangelhos. Então, nessas passagens aqui, você vai encontrar muitas referências ao Espírito Santo. Ou seja, é um livro que ele dá muita ênfase. Também apresenta-se bastante ênfase na oração. O exemplo de Jesus em todos esses capítulos aqui, o 3, o 5, o 6, o 9, o 11, o 22, Lucas menciona 7 ocasiões de Jesus orando que não se encontram nos outros evangelhos, tá? Então veja, tem-se aqui uma diferença, ou seja, tem a mais nesse livro. Ensinamentos de Jesus sobre oração, dá atenção especial às mulheres. A palavra kiné, que significa mulher, aparece 43 vezes. Contém muito mais parábolas, algumas delas notáveis, e que não se encontram no Evangelho, como por exemplo, o bom samaritano e as parábolas do capítulo 15. Ou seja, o Evangelho de Lucas, ele com toda certeza é o que contém mais informação. Ele é o mais organizado e mais completo nesse sentido, tá? Aqui eu quero dar ênfase, né, no seguinte, que em suma o Evangelho de Lucas é uma fonte preciosa de ensinamentos de Jesus Cristo, que nos guia em direção à salvação e nos mostra como as profecias do Velho Testamento foram cumpridas em sua vida e ministério. Suas narrativas e lições continuam a inspirar e fortalecer a fé dos seguidores até os dias de hoje. Então, meus caros irmãos, o livro de Lucas é o evangelho mais completo, com mais informações, enfatizando que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Redentor e que ele atua com o Espírito Santo de Deus. O evangelho de Lucas, por ele ser o mais completo, não significa que ele é o mais importante. A importância dele é equiparada aos demais. Mas se você está procurando um evangelho para entender a história de Cristo do começo ao fim, né, numa narrativa mais concisa, mais completa, onde você não vai perder nenhum detalhe, com certeza o Evangelho de Lucas é a leitura mais indicada para você. Bom, meus caros irmãos, esta foi a aula de hoje. Bons estudos para vocês, uma boa semana e que Deus os abençoe.